Olá, pessoal. Então, vamos começar mais um semestre. E aí, nós vamos trabalhar com essa disciplina de cálculo numérico. Então, a gente vai entender o que é essa disciplina, tá? Cálculo numérico. Só para tranquilizar vocês, o coração de vocês, não é uma continuação do cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, sei lá quantos cálculos vocês já tiveram. Não é a continuação desses cálculos, embora se use muito cálculo nessa disciplina sim, tá? Mas não é uma continuação. Ele é um conjunto de conhecimentos de outras disciplinas que a gente vai utilizar dessas outras disciplinas para a gente trabalhar no cálculo numérico. Como, por exemplo, a disciplina de física, nós usamos muito conhecimento da matemática dentro dessa disciplina, mas ela não se resume à matemática. Então, o cálculo numérico não se resume aos conhecimentos das outras disciplinas, ela é por si só, ela tem uma estruturação de uma disciplina própria, tá? Então, por que a gente usa o cálculo numérico, tá? Então, muitos problemas reais, né, nós resolveremos de uma maneira aproximada. Por quê? Porque existem aqueles que a solução exata ou ela é impossível ou dá muito trabalho de se chegar nela. Então, aí a gente usa o cálculo numérico para poder chegar o mais próximo possível desse valor exato, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Qual o valor da raiz de 2? Ninguém vai conseguir calcular com exatidão a raiz de 2, porque ele é um número irracional. Portanto, é uma dízima não periódica que não tem fim. A pessoa pode ser com 100 dígitos, 1 milhão de dígitos, não tem fim. Então, não tem como a gente ter um valor exato, ponto. Raiz de 2 é esse valor. Não, nós temos o valor aproximado da raiz de 2. Então, aí é onde entra o cálculo numérico, que ele vai nos ajudar a encontrar um valor aproximado para esse tipo de problema, porque não tem como a gente ter a raiz de 2 exata. Ninguém vai conseguir por ser um número irracional. A mesma coisa com o número π, tá? Então, a gente tem uma proximidade deste valor, tá certo? Então, o que fazemos é um cálculo aproximado. Até quanto vamos aproximar? Um dígito? 2 dígitos? 3, 100 mil dígitos? Vai depender do que eu quero com essa raiz. Vai depender do que eu preciso dela para calcular o que? Vai depender disso, tá? Vamos lá. Qual é o valor da raiz de 2? Como que a gente faz para encontrar a raiz quadrada de qualquer número? Então, a gente sabe, né, que raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Então, encontrar a raiz quadrada de 2 é encontrar um número que, quando eu multiplico ele mesmo, dá 2. Ou seja, quando eu fizer esse número ao quadrado, vai dar 2. Então, eu quero encontrar esse número. Então, a raiz de 2, eu estou encontrando x. Que x? Que número que é esse que eu quero? Tem que ser. Quando eu faço esse x ao quadrado dá 2. Que número que eu multiplico ele mesmo vai dar 2. Então, quais são os mecanismos que a gente tem para isso, tá? Vamos pensar na nossa reta numérica. Eu pego o 1 e eu pego o 2, tá? Por que eu estou pegando o 2? Quando eu faço o 1 ao quadrado, ele dá 1. Quando eu faço 2 ao quadrado, ele dá 2. Então, eu sei que o meu x, que eu estou procurando, aquele número que eu multiplico por ele mesmo dá 2, ele está entre 1 e o 2, porque a raiz quadrada de 1 dá 1 e a raiz quadrada de 2 dá 4. E o 2 está aqui no meio, tá certo? Então, o meu x está entre 1 e 2. Então, eu vou afunilando, eu vou diminuindo, eu vou estreitando esse meu intervalo. Se eu peguei de 1 até 2, então eu vou estreitar. De 1 deu 1, de 2 deu 4, eu vou diminuir. Vou pegar 1,2, 1,8 para ver se eu consigo chegar
nesse número quando eu multiplicar dá 2, tá? Então, quando eu multiplico, faço 1,2 vezes 1,2, dá 1,44. Quando eu faço 1,8 vezes 1,8, dá 3,24. Opa, eu posso afunilar mais um pouquinho. Então, eu tenho que o meu valor de x está entre 1,2 e 1,8. Então, eu vou afunilar. Então, e se eu pego 1,44, 1,4? 1,4 vezes 1,4 dá 1,96. Opa, estou chegando perto do 2. Qual que é a minha intenção? Chegar perto do 2, não é isso? Então, opa, cheguei. E se eu pegar 1,6? 2,56. Então, eu vou pegar um valor menor do que 1,6, tá? Então, eu vou pegar 1,45. Eu já sei que 1,4 dá 1,96. E 1,45 vai dar quanto? 2,1025, tá? Vai depender da calculadora que eu estou usando, vai depender do computador que eu estou usando, quantos dígitos eu quero. Então, eu sei que o raiz de 2, ele está entre 1,4 e 1,45. O que eu vou fazer com esse resultado, para que eu estou calculando esse resultado, vai me dizer quantas casas decimais eu quero que cheguem mais próximo do real. Então, vocês estão vendo que nós estamos usando métodos para encontrar o valor de raiz de 2, mas a gente não vai ter o valor exato, a gente vai ter um valor aproximado. Então, é nisso que consiste o cálculo numérico. Então, vocês vão lidar com problemas do mundo real, que calcular com precisão a gente não tem essa exatidão. Exemplo: qual o orçamento para se pavimentar uma rua? Ah, professora, a gente calcula a área dessa rua, né? Mas vamos pensar no mundo real. A gente, professora, uma rua lá, se for retangular, melhor ainda, né? Eu pego o comprimento da base, o comprimento da largura. Tá, mas onde é que você encontra uma rua perfeitinha assim? As ruas, elas têm ondulações, elas têm uma parte vai precisar colocar mais pavimentação que a outra. Gente, eu moro aqui em São José do Rio Preto. Tem uma obra aqui perto da minha casa, uma pavimentação, eles estão fazendo um anel viário. Gente, eu nunca vi quebrar tanto. Faz asfalto, quebra asfalto, faz asfalto, quebra asfalto. Falei, pelo amor, que é isso, gente? Então, não estou dizendo que isso que vai acontecer com vocês, mas eu queria tanto entender por que esse povo põe asfalto, quebra asfalto. O negócio está perfeito, vai lá e quebra, põe e faz de novo. Né? Mas vamos voltar para a aula. Então, para pavimentar a rua, eu só preciso daquela área. Porém, eu não vou ter uma área com exatidão devido a esses parâmetros de ondulação, não vou ter uma área perfeita. Porém, eu preciso ter uma área que esteja bem próximo do real, tá? Então, são vários fatores que vão entrar nesta conta, tá? Para eu pensar neste orçamento, tá certo? Então, eu vou pensar no orçamento que me dá aí, pensando em um metro quadrado a mais de asfalto, isso precisa estar nesse meu orçamento. Eu preciso calcular essa margem de erro do cálculo que eu vou obter para o meu real. Então, assim, o mundo real, realmente, a gente não tem essa exatidão. A gente vai procurar chegar muito próximo do real, mas o exato a gente não tem. E essa diferença que a gente tem do exato para o real, a gente chama de erro, de desvio. Então, são essas diferenças que estão inerentes ao cálculo numérico, que a gente está trabalhando com medidas com valores, com resultados aproximados. Porque nem sempre o real ele é possível, como eu falei para vocês, a pavimentação da rua. A gente tem diversos fatores, o desgaste do material também, a perca.
do material durante o processo. Então, tem tudo isso que a gente precisa colocar em pauta, ok? Então, o que é o cálculo numérico? O cálculo numérico ele corresponde a um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter soluções de problemas matemáticos de forma aproximada. Isso que eu estou falando para vocês. Nem se a gente não vai conseguir chegar no real, na exatidão, tá bom? Mas o mais próximo que a gente conseguir chegar dele. Esses métodos são utilizados principalmente em problemas que não apresentam solução exata e que precisam ser resolvidos numericamente. O caso da raiz de 2, a gente não tem um valor exato, mas a gente consegue resolver numericamente, aproximando, chegando próximo daquilo que possa ser o real. Tá? Métodos numéricos buscam soluções aproximadas do que seria o valor exato até uma determinada precisão. Vamos pensar lá na pavimentação da rua. Eu que vou determinar qual é a precisão que eu quero. Olha, eu quero aí uma precisão de 1 metro quadrado a mais, né? Porque esse 1 metro quadrado, ele vai influenciar no meu orçamento. Eu vou dizer, eu vou querer o quê? 5%, 10% de erro, então eu vou determinar essa precisão, tá? O mais próximo que eu quero chegar do valor exato, no exemplo da pavimentação da rua, essa área será calculada com margem de erro de 5%, de 10%, como que eu vou pensar nisso, tá? Esse aproximação, esse desvio, ele é inerente aos métodos desse cálculo, porque eu vou ter essa diferença do valor que eu obtive para o valor exato, tá? Então, eu tenho essa diferença. Então, aí eu tenho esses erros, tá? Então, estudaremos, então, métodos numéricos para a resolução de problemas das mais diversas áreas. Então, a diferença obtida pela resolução com esses métodos numéricos do valor exato é chamado de erro, que ele está presente no processo. Eu preciso considerar o erro, porque eu não estou trabalhando com valor exato, eu estou trabalhando com valor aproximado. E a maneira como eu trabalho com esse erro que vai me dar, que vai me garantir a resolução daquele meu problema. Como é que eu trato esse erro? Eu preciso saber quanto que o quanto que esse erro influencia lá no meu resultado próximo do exato, tudo bem? Então, a gente vai trabalhar com erros, com esses desvios, com essas aproximações. Então, a gente trabalha, nós vamos trabalhar com a modelagem. Infelizmente, na educação básica, a gente já deveria começar a trabalhar isso com os alunos. A partir de um problema real, utilizar os conhecimentos que se aprendeu até aquele momento para poder resolver esse problema. Isso que é uma modelagem. Mas a gente não faz isso na educação básica. Infelizmente, é quando os alunos falam, ai, professor, eu aprendi isso para quê? Né? Então, lá na educação básica, já era para a gente se trabalhar esse tipo de competência com os alunos. A gente tinha que mudar muita coisa no currículo para a gente conseguir isso, né? Então, eu vou falar um pouco disso, o que é essa modelagem. Nós temos um problema físico, eu preciso resolver o nosso problema físico, a pavimentação da marginal que passa aqui perto da minha casa. Eu preciso pavimentar essa marginal. Então, eu preciso calcular a área, né? Então, aí, o que eu vou fazer? Eu vou modelar. O que é a modelagem? É a fase da obtenção do modelo matemático que descreve o comportamento do sistema físico em questão. Então, qual o modelo matemático que eu vou utilizar para poder resolver esse problema? Eu preciso calcular a área. Tá. Vamos, então, calcular a área. Como é que se calcula a área de uma região? Como é que é essa região? Né? É retangular? Não. É um triângulo? Não. É um trapézio? Como que é essa rua? Qual que é não
modelo, como que eu posso falar? Como que é o formato dessa rua? Então, eu olho para o problema é físico, eu vou modelar quais são os conhecimentos dentro da matemática, dentro do campo matemático, dentro do modelo matemático que eu posso utilizar para poder resolver esse problema, tá? Então, aí eu chego nesse modelo matemático, o que eu vou precisar para fazer. Depois que eu encontrei o modelo matemático, eu vou resolver a resolução, tá? Vou pôr a mão na obra. Eu vou usar a área do retângulo? Tá bom. Quais são os dados que eu tenho para poder ter essa resolução, tá? É a fase de obtenção da solução do modelo matemático através da aplicação de métodos numéricos. Então, aí eu vou resolver a partir daquele modelo matemático que eu montei para poder chegar nessa resolução, tá? O que eu costumo falar com meus alunos da educação básica? O problema não é que o aluno não sabe fazer as operações, então sabe dividir, multiplicar, a forminha de Bhaskara, o aluno sabe isso. Onde está o problema? Quando eu vou utilizar? Quando eu vou utilizar esse conhecimento? É aí onde entra a capacidade de descrever, de usar o modelo matemático para poder descrever um comportamento, tá? Então, que matemática eu vou utilizar para poder resolver esse problema? Não só a matemática, né, gente? Vamos pensar aí que o nosso mundo, ele é interdisciplinar. Tudo está relacionado, não é só a matemática, né? Aí a gente chega na escola, o aluno, assim, a gente coloca a caixinha, né? Vamos pegar agora a aula de matemática. Não, agora é a aula de ciências. Não, agora é a aula de geografia, sendo que o nosso mundo, as disciplinas são todas interligadas, né? E aí, depois da resolução, a gente tem a solução do problema. Nessas fases da modelagem, da resolução, a gente pode ter erros, a gente pode ter um desvio, né? A gente pode ter esse desvio, ter essa aproximação. Vamos ver com um exemplo que fica mais fácil de a gente entender. Então, a gente vai ver uns erros na fase da modelagem. Suponha que um engenheiro queira determinar a altura de um edifício e que para isso dispõe apenas de uma bolinha de metal e um cronômetro. É possível determinar a altura desse prédio com essas informações? Então, qual que é o nosso problema físico? Eu quero saber a altura do prédio. O que eu tenho? Eu tenho uma bolinha de metal e um cronômetro. Aí é onde entra a modelagem, tá? Quais são os conhecimentos que eu posso utilizar para resolver essa minha questão? Sendo que eu tenho uma bolinha de metal e um cronômetro, eu quero saber a altura de um edifício. O que eu vou utilizar? Como que eu vou modelar? Isso se encaixa em que tipo de situação de modelo matemático? Vou lembrar lá do ensino médio, das aulas de física, né? Lembra do sorvetão? O movimento uniformemente variado, o que eu tenho? Eu posso subir até o topo desse prédio, eu solto a minha bolinha, ela vai levar um tempo para chegar até o ponto final, é isso? Eu posso usar o movimento uniformemente variado. Por que é uniformemente variado? Eu tenho uma velocidade dessa bolinha, eu tenho uma aceleração, tá? Então, a fórmula do sorvetão, né, que se falava lá no ensino médio, ela equivale ao quê? É o S. O que é o S? A minha distância percorrida é igual a minha distância inicial, o meu ponto inicial, minha distância inicial, mais VO, a minha velocidade inicial, o tempo, vezes o tempo, mais a aceleração
vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Gente, vocês devem ter, sim, se deliciado nisso lá no ensino médio, né? Fazendo isso. E eu consigo, através dessa fórmula, resolver essa questão. Por quê? Vamos lá. Eu quero saber a distância percorrida, ou seja, a bolinha vai do topo até o final, eu tenho a altura do prédio, tá? Então, a distância percorrida, eu não sei, então é o S. O S0 é a distância inicial, o ponto inicial. Ele vai partir do zero e vai percorrer até o final, certo? Velocidade inicial, ele parte do repouso, a velocidade inicial também é zero. O tempo, vamos supor que a minha bolinha, eu soltei, levou 3 segundos. Suponhamos que, levou 3. Eu consigo calcular esse tempo porque eu tenho cronômetro. Eu tenho a bolinha e eu tenho cronômetro, por isso que eu consigo ter tempo, tá certo? Então, vamos supor que o tempo é de 3 segundos. Você tá lá, você solta a bolinha, você pede pro seu camarada lá embaixo, pro seu camarada, bateu, ele contou quanto deu, tá? No cronômetro. E a aceleração, eu coloquei essa, desculpa, gente, a aceleração é 9,8, que é a gravidade. Então, a bolinha vai descer de acordo com a força da gravidade, a aceleração a gente sabe que é 9,8, aproximadamente, tá certo? Então, eu tenho todos esses itens, então é só eu pôr na conta e fazer, tudo bem? Então, eu modelei o problema. Através dessa fórmula, eu consigo encontrar a solução, tudo bem? Então, aí eu tenho, esse zero é zero, a velocidade é zero, 9,8 vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Então, a altura do prédio, 44,1 metros. Cheguei na solução. Porém, olha onde tem um erro, pode acontecer erro de modelagem, que pode dar um desvio, né? O tempo que a bolinha bateu e eu enxerguei que essa bolinha bateu no chão e até eu apertar o cronômetro, pode se passar 1 segundo. Então, em vez de 3, eu posso falar, olha, deu 4. Então, olha só, se for 4 segundos, olha a altura do prédio para quanto que vai? 78,4 metros. Olha a diferença que a gente tem. A gente tem uma diferença aí de quase 78%. 1 segundo. 1 segundo de diferença. 33% de diferença no tempo. Olha a diferença, o desvio que deu no tamanho do prédio. Então, é uma coisa a se considerar, né? O tempo que eu vejo, bateu a bolinha no chão, que eu aperto o cronômetro para parar de contar. Pode dar meio segundo, 1 segundo, é muito rápido. Além disso, nós não estamos considerando aqui a resistência do ar, a velocidade do vento. Então, são fatores que podem interferir no resultado final, tá? Então, são fatores que podem sim influenciar, que quando a gente está lá no ensino médio, a gente não leva em consideração nada dessas questões, tá? Então, por isso que a gente tem um valor aproximado. Então, aí a gente vai ver o que eu quero que seja mais próximo do real. Então, é uma situação de erro na modelagem que eu quero trazer para vocês, tá? Essa consideração só do tempo de eu apertar eu olhei, vi a bolinha bater, eu apertei o cronômetro, eu posso demorar 1 segundo. Gente, eu não tenho ideia de quanto tempo demora a nossa reação, tá? Mas pode demorar 1 segundo, pode demorar meio segundo, tá? Então, a gente tem essas variações, certo? Então, existem outros fatores que podem influenciar no tempo da bolinha, a não ser o cronômetro, a precisão da leitura do cronômetro, né, que eu falei para vocês, a resistência do ar, a velocidade do vento. Então, olha só quantos fatores podem
levar a um erro, a um desvio, a uma diferença daquilo, o valor que a gente obteve, ao o valor exato. Então, os erros também tem na resolução, gente. Também pode acontecer os erros na resolução. Quando isso acontece, tá? Os erros também podem ocorrer na fase da resolução, na fase que a gente está calculando, fazendo as contas, através de alguma aproximação realizada pelo computador devido às restrições de representação. Como, por exemplo, o número π não é um número exato, é um número irracional, né? Você pode ter pode chegar até na eternidade que a gente não vai ter um número exato do número π. A mesma coisa para o raiz de 2. A gente vai estar trabalhando com números aproximados. E essa aproximação, né? Essa aproximação, ele pode gerar erro nas operações seguintes, tá? Então, esses números não podem ser representados exatamente. Não vai ter fim, você pode cair um milênio, não sai, você não vai conseguir escrever com exatidão o número π e nem o raiz de 2, porque eles são números irracionais. Esses números não podem ser representados exatamente. E o erro cometido propaga nas operações aritméticas. Olha só o erro. Aí, nossa, professora, então quer dizer que a gente não vai poder construir nada, né? A gente não vai poder fazer nada no nosso trabalho, na nossa profissão, lá como engenheiro civil, engenheiro... Não, gente, o mundo para vocês verem. Essas situações precisam ser levadas em consideração. Não que é impossível, não, porque senão a gente já nada aí no mundo, né? Mas eles precisam ser considerados para que você possa minimizar essa diferença, esse erro, ou pelo menos controlá-los, tá certo? Então, no nosso próximo vídeo, né, eu vou estar falando para vocês de conversão do sistema binário para o sistema decimal e vice-versa, tá? Por quê? No computador ainda temos o problema da conversão em binário decimal, em que os números binários não representam todos na forma decimal. Tem isso também, tá? O sistema binário, nem todos os números a gente consegue representar. Então, para a gente melhor compreender essas situações, nós vamos estudar transformar números da forma decimal, binária e vice-versa. Tá? Então, o próximo vídeo vai ser sobre isso. Pessoal, até o próximo vídeo.